Olá, meu nome é Juliana Maria, eu faço parte do grupo 5 da turma de Processo Penal 2 e hoje o nosso grupo ficou responsável por entrevistar um delegado, saber como funciona o cotidiano na sua carreira e o que o levou a escolher essa área. Delegado Palombo, o senhor consegue dizer o que te inspirou a escolher o curso de Direito? Bom dia, Juliana. Primeiramente, prazer. Eu fico muito satisfeito fico lisonjeado até, né, por ser convidado a ajudar no seu projeto. A minha história com o direito é uma história de amor casual. Eu não escolhi a faculdade naquela questão toda de paixão, que eu sempre quis fazer direito. Não, foi algo que aconteceu em minha vida e depois disso eu acabei me apaixonando pelo direito e vivendo em função do direito, na verdade, né? Qual dica e o que o senhor indicaria para inspirar os estudantes a buscarem a carreira de delegado? Com relação à carreira de delegado, francamente, eu entrei na carreira também como uma casualidade, não era minha vontade. E depois que eu entrei, me apaixonei pela carreira. E eu digo que das áreas do direito é de longe aquela área mais dinâmica, a área em que você não tem rotina alguma, que você pode ajudar mais pessoas, porque o contato do policial com a população ele é dia a dia. Então é bem diferente das demais carreiras jurídicas que tem aquele contato muito formal, no fórum ou no Ministério Público. Na polícia você consegue ter aquele contato cotidiano. E, francamente, me apaixonei pela carreira de tal modo que eu decidi não sair e hoje estou aqui e pretendo ficar na carreira até me aposentar. E depois tenho o sonho sim de alçar o Tribunal do Júri. Eu gosto muito de advocacia e pretendo trabalhar com crimes contra a vida. Como os delegados e a polícia como um todo buscam se atualizar a fim de combater as novas formas de crime? Atualização no combate aos crimes talvez seja a maior dificuldade hoje de qualquer policial. Por quê? O investimento do nosso estado, isso serve para Minas, Rio, São Paulo, qualquer estado, ele não é o mesmo que deveria ser. Então, os profissionais não possuem capacitação necessária por parte do Estado para atuar no combate, para acompanhar a evolução do crime, principalmente o crime organizado. Então isso tem que partir muito da pessoa, ela procura um curso, ela procura entender como funciona o mundo criminoso. Mas eu vou dizer algo aqui que talvez possa até parecer polêmico, mas não é. O principal numa investigação policial se chama bom senso e experiência de vida. E isso a gente vai adquirindo, com o tempo a pessoa vai ficando melhor. Isso é natural. É lógico que a gente precisa de recursos tecnológicos, né, porque senão não vai conseguir trabalhar. Mas tendo o básico e com pessoas com conhecimentos específicos nos lugares específicos, a gente acaba conseguindo contornar. Mas sim, essa questão da especialização é a mais difícil, até porque o crime muda constantemente. Enquanto a polícia ela tem que ser formal, ela vai lá, ela tem que licitar determinado aparelho, ela tem que fazer isso, aquilo. O crime não, o criminoso vai lá, resolve comprar um aparelho novo, ele vai compra contrabandeado e boa. Então a gente tem essa dificuldade um pouquinho maior, tá bom? Como lidar de forma prática com erros ou ilegalidades que ocorrem durante a investigação? Lidar com as ilegalidades e os erros nas investigações talvez seja a situação mais difícil de se contornar no dia a dia. Por quê? Na investigação presidida pela gente, pelo delegado, então o delegado ali, ele é o presidente da investigação, ele vai saber o que pode ser feito, o que não pode, e ele vai arcar com as consequências dos eventuais abusos. Então ali é mais fácil a gente contornar. Eu sei o meu limite e vou até onde eu posso. Agora, o problema é quando a gente lida com investigação alheia, ou com situações de flagrantes, com invasão do domicílio infundada, com tráficos de drogas forjados, ou, se não forjados, presumidos. Muitas vezes as pessoas são presas com drogas próximas à residência. Não tem como você vincular uma pessoa em situação de flagrante assim, sem uma investigação prévia. Então, eu diria que hoje a maior dificuldade do delegado de polícia é conseguir controlar essa situação da prisão ilegal. Invasão do domicílio infundada, autorização fraudulenta, torturas, ou até mesmo situações específicas de o policial no dia a dia ali achar saber que a pessoa
é traficante de drogas, e por saber apreende determinada quantidade de droga do lado dele ali e conduz para a delegacia. E ele não sei se não sabe, não sei se às vezes, apaixonado pelo caso, ele tem a intenção de que a pessoa vá presa, mas ele não compreende em muitos casos que não dá para prender alguém assim. Infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, né, porque é uma garantia nossa, a gente precisa de provas. E quando não há elementos de flagrante, tem que ser investigado. Simples assim. A gente gostaria de perguntar se teve algum motivo específico para a escolha da carreira como delegado e qual foi esse motivo? Assim que fui aprovado no concurso, eu continuei estudando. Eu tinha o sonho de ser magistrado, de ser juiz. Então eu continuava estudando com afinco, só que o tempo me mostrou o quanto se pode ajudar os outros estando na polícia. E outra coisa, o dinamismo é muito grande. Então, quando eu me vi, eu não sei um momento específico, mas quando eu me vi, eu já estava tão envolvido com a minha carreira, que eu falei, pera, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero participar de audiências o dia todo? Será que eu quero ficar trancado em uma sala o dia todo? Será que eu não quero ter liberdade de sair e voltar quando eu quiser? Até porque a questão do salário, sim, ele é importante, mas o salário não pode ser a motivação do teu trabalho. Porque se o salário for a motivação do seu trabalho, você trabalhará frustrado. Então, quando eu percebi que como delegado de polícia eu conseguiria fazer a diferença, principalmente porque eu trabalho em uma cidade de 40 mil habitantes, eu sou o único delegado da cidade, então eu vejo o impacto do meu trabalho no dia a dia, é apaixonante. E a polícia, sim, ela está na linha de frente do combate ao crime, tanto a militar quanto a civil, a rodoviária, a federal, elas estão no combate ali e são, eu diria, a primeira válvula de escape do cidadão. É fundamental, é uma profissão fundamental. E quando a gente se sente útil enquanto pessoa, você começa a trabalhar por amor. E aí a situação é bem diferente. É o que acontece comigo com a docência. Então eu realmente gosto do que eu faço. Uma outra pergunta que a gente queria saber é se ao longo da sua profissão teve algum acontecimento marcante durante seu trabalho e que você se lembre com frequência, e qual foi? Eu deveria citar vários, porque são muitos os momentos marcantes, mas eu diria que o momento mais marcante do meu trabalho foi quando a gente estava em uma interceptação telefônica de uma organização criminosa aqui, né? E a gente percebeu que eles estavam planejando assassinar um advogado. O cliente iria assassinar o advogado para roubar o carro dele. E estava tudo combinado, já tinha feito toda a organização, e a gente não conseguiu ver com precisão se daria tempo de prendê-los em flagrante quando do ato ou não. E optamos por quê? Optamos por chamar o advogado, alertar ele que ele seria morto e evitar essa situação. Foi ali que eu percebi que realmente a vida importa mais que o mérito do trabalho, e eu poderia prender essas pessoas em outra oportunidade. Ali, eu e minha equipe, né, a gente viu o quanto a polícia é importante, o quanto a gente pode ser útil ao próximo. Então, para mim, foi o momento mais marcante do meu trabalho, sem sombra de dúvidas, eu salvar uma vida nessas condições. Assim como tirar pessoas, já tive várias, é difícil falar, mas retirar pessoas de ambientes em que são maltratadas também é uma situação. Quando você acaba com um esquema de corrupção, como já aconteceu comigo no começo da carreira aqui, que eu tinha os problemas. Então foram situações que me marcaram muito. A gente gostaria de saber também quais são os desafios que você encontra na profissão como delegado. Quanto aos desafios, eu diria que os desafios são vários, infindáveis, o que torna a carreira ainda mais atraente. Falta de estrutura, a crescente organização e audácia dos criminosos também é outra, né, dificuldade. A mudança de leis, que, deixando claro, eu não sou contra direitos e garantias fundamentais, mas existem situações, existem algumas leis que parece que são feitas para casos específicos que acabam afetando a todos. Então, hoje em dia, é muito complicado você exercer autoridade ilicitamente. Não estou falando nada ilícito. Em uma condução devida
você acaba tendo muito aborrecimento. Então eu diria que a maior dificuldade que a gente tem hoje é encontrar esse ponto de equilíbrio, enfrentar os desafios da falta de estrutura, enfrentar os desafios de muitas vezes, né, do risco que a população está exposta ali no dia a dia e a gente não consegue resolver os casos, porque são muitos casos. Dificuldades são infindáveis. A questão é o que a gente fará, né, para contornar isso. O que nós vamos fazer, o que a gente vai fazer para contornar. Então, essa é a grande questão. Dificuldades são infindáveis, mas isso não é só na polícia, é em qualquer serviço público. Muito obrigado, minha querida. Eu peço desculpas por eventuais falhas que são normais, né? Por alguma resposta aí que tenha sido incompleta ou faltosa. E estou à disposição. Foi um prazer. Bom fim de semana e fique com Deus.